Se você já jogou Red Dead Redemption 2, me responde uma coisa com sinceridade. O Arthur Morgan é um tanque de guerra humano. O cara invade quartéis, derruba exércitos e mata 50 homens sozinho. Só que, me explica uma coisa, por que que o homem mais letal do Velho Oeste abaixava a cabeça e obedecia feito um cachorrinho a um cara que passava o dia inteiro sentado na fogueira lendo livros? O Dutch Van der Linde não controlava a gangue pela força, ele controlava aqueles assassinos porque ele dominava a arma mais apelona que existe no mundo real, uma arma que o sistema torce para que você nunca aprenda a usar. Essa arma, ela não atira chumbo, ela atira narrativas. E o que o Dutch usava não era só carisma, era retórica, a capacidade de dominar a leitura e a escrita para ditar as regras do jogo. Só que eu vou ser brutalmente honesto com você, porque se eu tivesse no acampamento da gangue alguns anos atrás, eu seria o primeiro a ser manipulado. Até os meus 18 anos de idade, eu odiava ler e escrever. Para mim, aquilo era só burocracia inútil da escola. Só que a vida adulta chegou e a cobrança, meu parceiro, foi cruel, dos relatórios técnicos pesados do meu trabalho até a elaboração minuciosa de cada frase que você escuta nesse exato momento. Eu percebi que a escrita é a manifestação da própria consciência, porque pensa comigo, o seu cérebro não foi feito para ser um HD de armazenamento, ele é um processador. E se você não anota a sua rotina e tenta guardar na cabeça que precisa pagar um boleto ou entregar um projeto, você frita o seu sistema límbico com ansiedade. Porque se você não domina as próprias palavras, o seu HD mental vira um terreno baldio. E sabe o que acontece com terrenos baldios? Alguém com toda certeza vai lá e constrói o que quiser em cima. Só que é aqui que eu hackeio a sua mente e te faço a pergunta que vai te incomodar o vídeo inteiro. Pois como é que você tem certeza de que os objetivos que você tanto persegue hoje e as opiniões que você defende são realmente suas e não de um roteiro invisível que o sistema escreveu pra você? Como é que você blinda o seu HD mental pra parar de ser um fantoche na mão de políticos, de gurus de internet ou do seu próprio chefe? A resposta não tá no livro de autoajuda barato, está na mecânica de como Dutch manipulava o Arthur Morgan, e é exatamente aqui que a gente entra no acampamento da gangue e desmascara o maior truque desse jogo. Existe um detalhe na história de Red Dead Redemption 2 que a maioria dos jogadores deixa passar como se fosse apenas uma curiosidade fofa, de que foi o Dutch quem ensinou o Arthur, o John, o Charles a ler e escrever. A narrativa, ela te vende isso como a prova definitiva do bom coração dele, o grande paizão bondoso que recolheu os órfãos da lama, limpou, alimentou e os alfabetizou. E isso parece uma atitude linda e caridosa, certo? Cara, não seja ingênuo. A física do poder não funciona com caridade. O Milton, aquele detetive da agência Pinkerton, foi o único que cantou a bola logo no início do jogo. O Dutch não pegava crianças e desajustados por pena. Ele os recolhia porque um HD vazio é o lugar perfeito para você instalar o seu próprio sistema operacional. Ou, como minha mãe dizia, mente vazia é a oficina do diabo. Porque, pensa comigo, se um homem não tem o vocabulário para escrever a própria dor, ele é apenas um animal confuso, ele sente raiva, só que ele não sabe o porquê. Ele sente que o mundo é injusto, só que ele não consegue articular o motivo. O que o Dutch fez foi pegar o Arthur, que era pura força bruta, e dar a ele as palavras. Só que ele não ensinou qualquer palavra, ele ensinou as palavras dele. Porque quando você ensina a um homem as palavras exatas que ele deve usar para descrever o mundo, você constrói os muros da realidade desse homem. O Dutch não apenas alfabetizou a gangue, ele programou a lente pela qual aqueles assassinos deveriam enxergar a sociedade. Ele deu a eles a literatura de Evelyn Miller. Ele forneceu os livros e discursos que diziam que a civilização era um moedor de carne, que os homens ricos da cidade eram os verdadeiros monstros e que o único refúgio de liberdade, a única salvação possível, era o próprio Dutch. Isso não é educação, isso é formatação de HD.
O Dutch manipulava uma gangue inteira porque ele sabia de um segredo brutal. Quem escreve o código-fonte controla a máquina. Ele transformou a si mesmo no narrador da vida do Arthur. E, enquanto o Dutch dominava a narrativa, o Arthur, o John e o Charlie sujavam as mãos de sangue no mundo real, achando que estavam lutando pela própria liberdade, quando na verdade estavam apenas executando o software que o Dutch instalou na cabeça deles. A escrita e a leitura foram a coleira invisível que prendeu os homens mais letais do Velho Oeste. E se você acha que isso é coisa boba de videogame, você não tá prestando atenção em como o mundo real opera. Como é que você acha que o sistema moderno faz exatamente a mesma coisa com você hoje em dia? Por que você acha que a escola passa anos te ensinando a odiar a escrita, tratando ela como uma burocracia inútil? Só que no momento de decidir o seu futuro, o Enem usa a redação como a guilhotina principal. Eles sabem de uma regra brutal da natureza humana que você ignorou. Uma regra que começou a operar quando a humanidade inventou a primeira e verdadeira máquina de acelerar o tempo. Se você perguntar por aí qual é que foi a maior invenção da história da humanidade, com certeza a maioria das pessoas pode responder que foi a eletricidade, o motor a combustão, os computadores, a internet, mas se você olhar com a frieza da física pura, a tecnologia que realmente hackeou o mundo foi a prensa de Gutenberg, a máquina de impressão. Pensa nisso por um segundo. Antes da escrita ser replicada, o conhecimento era um refém da biologia. Uma ideia genial nascia e quando o homem morria, ela apodrecia com ele. Ou, na melhor das hipóteses, ficava presa num pergaminho único trancada num porão de um monasteiro. A escrita impressa foi a primeira máquina real de acelerar o tempo. Ela permitiu a infinitude do conhecimento. O homem de carne e osso pode até morrer, só que o código-fonte dele continuou operando o sistema, moldando sociedades e formatando mentes séculos depois que ele virou pó. Mas aí você vai para a escola moderna e como eles te apresentam a arma mais letal do mundo. Eles te ensinam que escrever é apenas uma burocracia, uma obrigação chata para você mostrar ao professor que decorou a matéria para passar de ano. Eles transformaram a arma numa tarefa doméstica e você cresce odiando o escrever. Só que essa é a mentira mais perigosa que o sistema já colocou na sua cabeça. Aliás, você já parou para analisar a mecânica do Enem? Por que você acha que a redação tem um peso tão desproporcional, capaz de definir o seu futuro e decidir se você entra ou não numa universidade? Você acha mesmo que o sistema dá notas altíssimas porque ele se importa se você sabe usar vírgulas ou crases? É lógico que não. O sistema sabe da regra mais fundamental e brutal da natureza humana. Quem não sabe escrever, não sabe pensar. O psicólogo clínico Jordan Peterson bate nessa tecla há décadas. Ele passou 15 anos reescrevendo o primeiro livro dele, dissecando cada frase 50 vezes, e quando perguntam a ele qual é a habilidade mais importante que um jovem pode aprender para não ser esmagado pelo mundo, ele não diz programação ou investimentos. Ele diz: aprenda a escrever. The best way to teach people critical thinking is to teach them to write, because there's no difference between that and thinking. And one of the things that just blows me away about universities is that no one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think. Because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. Escrever é poder puro. Escrever não é uma demonstração de conhecimento para o seu professor do ensino médio ou da universidade. Escrever é o ato físico de pegar o caos abstrato que tá fritando aí dentro do seu HD mental, as suas dores, as suas dúvidas, os seus problemas, e forçar tudo isso a tomar uma estrutura lógica no mundo real. Uma redação, um e-mail complexo ou até mesmo anotar suas tarefas da semana é a tentativa literal de resolver um problema da realidade.
Se você não consegue articular as suas ideias num pedaço de papel, você não domina propriamente. E um homem que não domina propriamente é um homem muito fácil de ser manipulado. É um cara confuso, ansioso, que não sabe o que quer, não sabe argumentar quando está sendo passado para trás e não consegue planejar os próprios passos. Esse homem é a presa perfeita, ele é o Arthur Morgan da vida real, com um revólver na mão apenas esperando um Dutch engravatado e articulado aparecer, bater no ombro dele e dizer exatamente o que ele tem que fazer. Mas é aqui que a nossa matemática entra em colapso, porque se a retórica, o vocabulário e a leitura formam a arma mais letal do mundo, por que o maior mestre dessa arma acabou completamente louco, destruindo a própria gangue e deixando seus companheiros para a morte? Se o Dutch conseguia dominar a mente de todos, por que o sistema dele falhou de forma tão miserável? A física pura tem uma regra implacável para quem tenta brincar de ser Deus. A palavra, o vocabulário e a escrita são as ferramentas mais poderosas do mundo, até o exato momento em que elas se desconectam do atrito da realidade. Muitos jogadores debatem até hoje por que o Dutch enlouqueceu no final do jogo. Alguns dizem que foi a morte do Rosea, outros culpam o veneno que o Micah ficava sussurrando no ouvido dele, ou até mesmo a maré de azar que a gangue acabou enfrentando. Tudo isso tem um peso, e é claro que eu não quero anular nada aqui, só que a verdadeira autópsia da mente do Dutch revela um câncer muito pior. Ele foi engolido pela própria arma, ele se apaixonou pela própria mentira. O Dutch ficou tão obcecado pelos livros, pela filosofia do Evan Miller e pela própria lábia, que ele parou de olhar para a lama. Ele construiu uma bolha de ilusão na própria cabeça. Ele passava os dias discursando, gritando aos quatro ventos que tinha um plano, que eles só precisavam de um pouco mais de dinheiro e de fé. Palavras lindas, retórica de alto nível. Só que, do lado de fora da barraca dele, a física real cobrava conta. A gangue tava morrendo de frio, o Arthur tava com tuberculose, desculpa aí se eu te entreguei um spoiler. O John foi deixado pra morrer. Eles estavam sendo caçados como animais. E é aqui que você percebe que a palavra do Dutch simplesmente perdeu o lastro. Porque quando o homem usa retórica apenas pra inflar o próprio ego, ele perde o contato com a termodinâmica da vida. Ele para de calcular o atrito real do mundo. O Dutch virou o arquétipo do falso profeta, do narcisista, um cara que entende o poder do vocabulário, mas recusa a realidade. E quando o discurso de um líder não tem mais peso da verdade material, quando ele fala de lealdade só que foge e abandona os próprios filhos no meio do tiroteio, o sistema entra em colapso. A retórica sem a fundação da realidade não é organização mental, é delírio, é esquizofrenia. E o mundo real tá cheio de Dutches de terno e gravata na internet, nas empresas, na política, vendendo ilusões muito bem articuladas para quem tem preguiça de pensar por conta própria. Só que a grande pedrada que você tem que engolir agora é a seguinte: como é que você se defende disso? Se o mundo lá fora é um matadouro infestado de Dutches tentando instalar o próprio software na sua cabeça a todo custo, como é que você garante que não vai ser apenas o Arthur Morgan da vida real, a mão de obra ansiosa e barata que vai sujar as mãos para construir o castelo de ilusões de outra pessoa? Como é que você pode blindar sua mente contra o vocabulário do sistema? A sua mente não é um depósito. O seu cérebro é a máquina de processamento mais avançada do universo, e você está usando ela para tentar lembrar a data de vencimento de um boleto, a reunião de quinta-feira ou a angústia abstrata que você nem sabe de onde vem. Pare de fazer isso. Comece a esvaziar o seu HD hoje mesmo. Pegue um papel, abra um bloco de notas no celular, use o Obsidian, não importa a ferramenta. Eu, por exemplo, tenho usado o Obsidian para anotar qualquer ideia que apareça ao longo do meu dia. É nele que eu escrevo os meus roteiros, faço associações e planejo a minha semana.
Mas a verdade é que não importa qual aplicativo você tem que usar ou você deve usar. O que você deve fazer com urgência é tirar o caos que está na sua cabeça e materializar isso no mundo físico. Escreva os seus problemas, porque quando você coloca um monstro no papel, ele deixa de ser um fantasma invencível que tira o seu sono e vira apenas um obstáculo geométrico que você pode dissecar e resolver. Anote todos os seus objetivos, estruture a sua rotina, tire o peso do armazenamento e devolva ao seu cérebro o poder de processar, de agir e de executar, porque a regra desse jogo que a gente joga todos os dias, chamado de vida, é fria e implacável. Se você não dominar as suas próprias palavras, se você não forjar o seu próprio código-fonte e não escrever o roteiro da sua própria vida, pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, o sistema vai fazer isso por você. E acredite em mim, o sistema sempre tem um plano. Ele vai adorar te entregar um revólver, te dar um tapinha nas costas e te mandar pra lama sujar as mãos lutando a guerra de outra pessoa. Só que a escolha é sua. Ou você é o autor que escreve a sua própria história, ou você é apenas a bala no tambor de quem escreve. Só que se você quiser entender exatamente como é que esse sistema opera, se você quiser ver a anatomia fria desse teatro em que você tá preso e o nível de atrito que o mundo real vai exigir de você quando a ilusão quebrar, você precisa descer pro matadouro. E eu fiz a autópsia da obra mais sádica e punitiva já criada para te mostrar exatamente como a entropia devora quem escolhe ser apenas um figurante dócil. Só que a resposta para sobreviver ao colapso do sistema tá nesse vídeo que tá aparecendo aí na sua tela nesse exato momento. Então não perde tempo, clica aí que eu te vejo daqui a pouco.